No quadro Ciência da Felicidade de hoje, a gente vai falar sobre a busca, muitas vezes, nada inteligente da felicidade através de entorpecentes. Bem-vindo, Lucas. Oi, Elaine, tudo bem? Tudo jóia. Essa coisa de eu preciso beber para ser feliz, eu preciso usar entorpecentes para ser feliz, é uma coisa complicada, né? Exatamente. A gente parte do princípio que o ser humano está sempre buscando algo que seja ou excitatório ou inibidor. As substâncias psicoativas, essas substâncias que trazem para o cérebro humano esse estado diferenciado, elas acabam sendo procuradas por uma busca incessante por prazer. A gente tem no nosso cérebro a área tegumental ventral, que é a área do prazer. Mas o costume, ao acostumar-se com as coisas, traz sempre uma busca maior. Um exemplo é quando os jovens buscam uma festa. Nas primeiras festas, eles somente com uma banda, com um som, eles já estão contentes. Na segunda, eles querem com um processo de luzes. Na terceira, eles querem uma grande rave, uma grande festa que tenha fogos de artifício e mais coisas excitatórias, mais informações para que o cérebro dele se sinta com essa grande estimulação. É essa busca constante por prazer diferenciado, por diferenciação do prazer, que traz ao ser humano a busca por entorpecentes também. Porque a partir do momento que uma festa não traz mais prazer para mim, eu quero consumir alguma coisa nessa festa para que eu consiga ter mais prazer. Agora, isso não está relacionado diretamente com o que vem de fora, mas com o que está dentro da gente, né? Exatamente. O que a gente tem como intenção de prazer. Você consegue sentir prazer ao ter bom convívio, você consegue sentir prazer ao ter pessoas próximas, a ter uma boa conversa, a ter coisas do dia a dia, que, se bem aproveitadas, nos geram a mesma quantidade de dopamina, que esse hormônio relativo ao prazer, do que uma festa, do que a utilização de algo que tem, de uma substância que tem esse psicoativo. A gente pode diferenciar substâncias em inibidoras e estimulatórias. As substâncias que são mistas também. Um exemplo é o álcool. O álcool, sim, em pequenas quantidades, ele é algo excitatório. No começo, quando a pessoa começa a consumir álcool, no início de uma festa, ela começa a ficar um pouco mais solta, um pouco mais leve, falar, às vezes cantar num karaokê, às vezes se soltar um pouco mais. Mas em grandes quantidades, ele começa a ser inibitório. Então a gente perde completamente essa ação de felicidade e passa a sentir uma tristeza, uma certa quantidade de tristeza dentro de você, né? Então tem que tomar cuidado com a utilização, porque depois de algum tempo ela passa a não ser mais satisfatória. Agora, Lucas, essa coisa do eu preciso, eu estou dizendo isso porque assim, não sou adepta droga, bebida, nada disso, mas eu lembro que às vezes eu saía com os meus amigos e alguns diziam, eu preciso beber para me divertir. E eu me divertia igualzinho, não bebia nada, ainda dava risada e depois tirava sarro ainda das coisas que as pessoas faziam. Exatamente. Isso é a forma como a gente vê a vida, como eu enxergo aquela festa, o que faz essa diferença do eu preciso de alguma coisa do que eu me divirto e ponto final? Exatamente. Primeiro é a nossa percepção sobre a realidade. Quando a pessoa tem uma percepção de que ela não precisa utilizar nenhum tipo de entorpecente para ela se sentir feliz, é uma pessoa que tem um bom equilíbrio e isso vai trazer para ela benefícios gigantes na sua vida. A pessoa que ela vive num estado depressivo ou que ela se sente num estado muito triste, ela busca sensações cada vez mais intensas de felicidade nos momentos que ela tem o momento de uma festa, para que ela possa sair daquele contexto normal. A pessoa muitas vezes tem uma vida muito linear, uma vida muito triste, uma vida sem sensações boas, e quando ela está numa festa, ela coloca para ela mesma a necessidade de sair do seu estado normal, porque ela não consegue variar entre estados de felicidade, ela não consegue se mostrar, ela se sente muitas vezes já inibida, e ela precisa de um processo excitatório para ela poder aproveitar a festa. Muitas vezes a busca por entorpecentes está na questão da inibição, na questão da pessoa não conseguir se soltar, não conseguir ser feliz com aquele momento. Muitas vezes não consegue cantar junto com a música, não consegue dançar, não consegue sentir aquilo que as outras pessoas estão sentindo. Então, pela falta de sensibilidade, a pessoa busca um processo excitatório que aumenta a sensibilidade dela e aí ela se solta. Porém,
quando a gente tem esse processo de utilização de drogas, vamos falar de uma droga extremamente forte aqui, por exemplo, a cocaína. Quando você utiliza a cocaína, ela, durante algum tempo, ela vai bloqueando os neurotransmissores de dopamina. Então, quanto mais você usa, menos prazer você sente. Quanto mais tempo você utiliza essas substâncias que bloqueiam, né, os neurotransmissores, mais você vai precisar usar. E aí que a pessoa entra num vício. E aí que a pessoa entra num vício. O vício também está ligado à busca intensa do prazer. Foi feito alguns testes há vários anos atrás com ratos em laboratório que tinham um botãozinho dentro de uma caixinha e quando ele apertava ele sentia prazer. Eles colocaram um filamento dentro do cérebro dele e ativaram a área de prazer, a área tegumental ventral. Quando ele sentiu aquilo, ele voltou a apertar o botão. Quanto mais ele sentia prazer, mais vezes ele queria apertar o botão. Para a gente viver numa sociedade que tem regras, a gente precisa pensar que a nossa vida não é só apertar o botão. A nossa vida não é só ter o prazer. Então, quando eu tenho o meu prazer, eu preciso observar as consequências. Uma das consequências do uso do álcool é que o nosso cérebro fica completamente comprometido em relação ao tempo de percepção. Quando a gente percebe, por exemplo, que um caminhão está vindo na nossa frente, o nosso cérebro ele já ativa altamente o nosso instinto para virar o carro, para fazer alguma ação de fuga. Quando a gente usa o álcool, a gente inibe completamente esse processo. E aí o cérebro fica muito lento e as respostas podem causar um acidente, pode causar algo que depois de algum tempo você vai falar, não, esse prazer que eu tive de beber não valeu nada daquilo que eu gostaria de ter feito naquele dia. Quer dizer, o eu preciso então não é real. Não, é uma busca por é uma fuga, é um momento de eu sair da minha vida que não está correta, que não está me trazendo prazer, para um processo excitatório. Cada dia mais as pessoas ficam depressivas em suas casas e buscam no final de semana, numa festa, numa balada, processos excitatórios. A balada em si já é um processo excitatório. Ela é um processo com som de alto decibel, né, de alto decibéis, e também ela é um processo que tem muitas luzes. Então já tem um processo excitatório, só que as pessoas querem mais. Aí elas utilizam substâncias psicotrópicas para poder colocar o cérebro numa situação completamente diferente daquilo. E aí isso gera um vício, isso gera um comprometimento. A primeira vez que a gente usa algo que nos dá prazer, a vontade é apertar o botãozinho de novo. Então a gente tem que saber ponderar, equilibrar o prazer e a responsabilidade social. Quer dizer, o ideal seria, se a gente for pensar de uma forma mais lógica, que a pessoa que não consegue encontrar alegria ou felicidade, por mínimo que seja, teria que procurar ajuda aí psicológica mesmo. Exato. A gente tem que procurar um equilíbrio na vida, no dia a dia. Para quê? Para que a gente não precise no final de semana usar essas substâncias. Conheço pessoas que utilizam uma grande quantidade de álcool no final de semana e ao observar a sua vida durante a semana, eu observo e vejo, olha, essa vida durante a semana é uma vida extremamente difícil para essa pessoa, é uma vida que causa uma grande ansiedade, que causa uma grande quantidade de conflitos, e aí no final de semana ele precisa fazer um churrasco com muita bebida para que ele saia dessa realidade. É uma fuga da realidade que ele tem na vida dele. Ele quer aquela outra realidade, aquele mundo fantástico de faz de conta que os psicotrópicos trazem para a pessoa. E aí, no domingo à noite, entra em depressão de novo, né? Exatamente. Aí a gente tem o que a gente chama de efeito rebote. Por exemplo, o LSD é uma substância extremamente excitatória, mas por ser extremamente excitatório, ele causa alguns danos no cérebro. Para limpar esses danos do cérebro, o cortisol precisa entrar em ação. E o cortisol é um hormônio ligado à tristeza. Então, a pessoa vai cair numa tristeza profunda. Por quê? Porque ela precisa tirar todos os efeitos excitatórios para o cérebro dela voltar ao normal. Então, a compensação é muito difícil, porque é você sentir muito prazer, mas depois sentir muita dor também. Agora, Lucas, uma coisa super importante é que as pessoas possam compreender que o prazer é gostoso, mas que precisa ter o outro lado do não prazer para que justamente esse prazer tenha validade, né? Exatamente. Senão a gente não sabe qual que é o oposto. Exatamente. Se a gente não tem a luz, se a gente não tem a escuridão, a gente não tem a luz. É bem isso. Se a pessoa ela não tem momentos que ela observa que a vida dela tem equilíbrio, ela não vai conseguir buscar no seu final de semana o mesmo equilíbrio. Se ela vê que existe muita tristeza durante a semana, ela deve buscar o quê? Equilibrar a semana e não desequilibrar todo o final de semana. Então é isso que é importante. Para a pessoa não buscar um excesso
de prazer, ela tem que saber que o prazer deve ser aproveitado, alguns momentos que você vive são prazerosos, mas que existe prazer em outras coisas, que não existe prazer apenas na utilização de entorpecentes e que quando você coloca o seu corpo nessa situação, você está criando exatamente esse contraste. Você está deixando de viver alguma coisa que poderia acontecer. Um momento de tristeza é preciso ser vivido, mas eu preciso senti-lo. Às vezes o final de semana não vai ser tão bom, mas sinta ele, saiba que esse momento de tristeza vai passar e aí no próximo final de semana você vai conseguir ser feliz sem precisar de entorpecentes. Você pode ser feliz assistindo um filme, você pode ser feliz saindo com uma pessoa que você gosta, você pode ser feliz convivendo com alguém que te traga felicidade. Felicidade e equilíbrio, né? Exatamente. Obrigada mais uma vez, Lucas. Eu agradeço.